Boa noite a todos, graça e paz a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração essa noite, amém? Vamos orar, irmãos. Santo e bondoso Deus que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa de oração e viemos aqui hoje, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, ó Deus, falando no nosso coração. Eu não quero aparecer aqui na frente, Senhor. Eu quero que somente o Senhor apareça. Me diminua, ó Deus, porque eu não sou nada, ó Deus. Eu sou apenas um instrumento teu, uma ferramenta nas tuas mãos. E é isso que eu quero ser, ó Deus. Te amamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, é uma quarta-feira de saúde. O Ulisses convidou o Daniel para estar trazendo a mensagem hoje, mas o Daniel não tinha nada preparado, estava meio em cima da hora, e eu já vinha preparando essa mensagem já há algum tempo, então já estava quase pronta, faltava pouca coisa para acabar de preparar a pregação, a mensagem. E então eu agradeço, o Ulisses, agradeço o Daniel de ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês a mensagem. E eu queria começar fazendo uma pequena analogia, viu, irmã? Essa analogia é minha mesmo, tá? É só uma analogia, e depois a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai ler bastante o Espírito de Profecia também, tá? E a analogia é o seguinte: quando você vai comprar um carro, um carro novo, o que vem dentro do carro é um grande manual, que é o manual do construtor. A gente costuma falar que é o manual do usuário, mas é o manual do construtor do carro, É o manual do engenheiro. Ele que projetou o carro, ele fabricou, então ele faz o manual com tudo ali que ele sabe que é o melhor para o funcionamento do carro, O tipo de lubrificante, o tipo de aditivo, o tipo de combustível que esse carro vai usar. E a gente tem que respeitar o que está dentro do manual, porque senão a gente vai danificar o carro, a gente vai danificar o motor do carro. A vida útil do carro não vai ser aquilo que a gente deseja, nem vai ser aquilo que o projetista, que o engenheiro fez. Com a nossa vida não é diferente, Deus projetou o nosso corpo, Ele construiu o nosso corpo, Ele nos fez, Ele sabe de cada detalhe, cada mineral que Ele usou na construção do nosso corpo. Então ninguém melhor para saber o funcionamento do nosso corpo do que o grande projetista, que o projetou, aquele que construiu o nosso corpo, E Ele deixa algumas orientações para a gente, de como cuidar desse corpo, de como a gente agir, para que a vida útil desse corpo, assim como o motor do carro, seja extensa, seja grande, E a gente viva muito. Mas na questão do carro, às vezes a gente acaba dando ouvidos para o mecânico, que não é o projetista. Você leva o carro para arrumar, Francisco? Leva o carro para arrumar e às vezes você está usando um tipo de lubrificante, que é o recomendado pelo fabricante, pelo construtor, e o mecânico te fala que isso é bobagem, esse óleo é muito caro, tem um outro lá que é igual, é o mesmo óleo, tudo é óleo. Coloca aquele lá que vai dar certo. E aí a gente vai na orientação do mecânico, às vezes, irmão? E a gente acaba danificando o carro. A gente não usa o aditivo que o projetista manda usar e a gente acaba danificando tudo. Com o nosso corpo é a mesma coisa. A gente às vezes segue orientações de pessoas que não conhecem o nosso corpo. Eles estudam a anatomia do nosso corpo, mas eles não conhecem cada detalhe do nosso corpo. E aí eles dão orientações para a gente. Não é que seja de maldade que eles fazem. Para eles está correto, mas não é aquilo que Deus orienta para nós, E a gente acaba danificando o nosso corpo. Mas o que Deus orienta? Qual foi a primeira orientação de Deus? Quando Ele fez o homem, quando o homem foi criado, Deus, logo ali nas primeiras páginas da Bíblia, Ele já orienta qual seria
a dieta, o combustível melhor para o nosso corpo. O que seria melhor para nós? Né? Não está passando, né? Passou? Então, em Gênesis 1, 29, ele diz o seguinte, palavras de Deus. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. Então, a primeira dieta que Deus deu para o homem foi uma dieta vegetariana, não é? Por quê? Porque na construção do nosso corpo, ele sabia que essa seria a melhor dieta, não é? Isso seria melhor para todos nós. E o interessante é que ele fala da erva, né? Toda a erva que dá semente. Mas não era para comer a erva, era para comer a semente. Porque nesse tempo você não comia a erva. Hortaliça você não comia. Tá? O Espírito de Profecia fala dessas coisas. Que isso foi introduzido depois do dilúvio. Aí ele deu toda a erva do campo como alimento também. Né? E é isso que a gente vai ler agora. Não está passando mesmo, Daniel. Gênesis 3, né, de 3 a 5, para a gente entender, né? Agora toda coisa viva que se move será por alimento para vós, né? Assim como a erva verde. Eu vos tenho dado todas as coisas. Agora ele fala da erva verde, que aí ele está orientando a gente a comer agora a erva verde. Mas por quê? E isso é simples de entender. A erva, as folhas, elas são remédio. Mas por que agora a gente precisa de remédio? É porque agora você não estaria mais fazendo uma alimentação adequada. Esse é o sentido. Como você não está mais fazendo uma alimentação adequada, você precisa agora de remédio, não é? Que são as folhas, as ervas, para desintoxicar o organismo. E aí, agora tem as condições, não é? Ele liberou a carne, mas agora ele coloca as condições para o consumo da carne, né? Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Que não era para comer o sangue. Que não era para a gente comer do sangue do animal. Porque o sangue é a vida do animal, não é isso? Então essas são as orientações de Deus para nós. Mas tem mais uma condição ali, que agora vai falar a respeito do sacrifício dos animais, de matar os animais, né? No verso seguinte, olha lá, ó. E agora ele fala o seguinte, olha lá, ó, e certamente vosso sangue das vossas mãos eu requererei. Quer dizer que agora ele não está falando mais de comer o sangue, mas ele está falando de cobrar o sangue do animal que está sendo morto, certo? E da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem, requererei a vida do homem. Quer dizer que ele está colocando aqui uma questão, que tanto o sangue do animal, como o sangue do homem, se você tirar a vida, essa vida vai ser cobrada de você, porque é uma vida, e Deus valoriza a vida. Não é isso que a gente aprende com a Bíblia? Que Deus, ele valoriza a vida em todos os seus aspectos. Não é só a vida do ser humano, ele também valoriza a vida dos animais. Então, esse aqui foi um dos motivos, tá? Essa passagem da Bíblia foi um dos motivos que eu decidi adotar essa dieta vegetariana, viu, irmãos? Por causa desse texto aqui, por causa dessa passagem. E eu pensei que eu estava um pouco equivocado, e aí eu procurei no Espírito de Profecia algumas passagens também que apoiam essa ideia, né? Quer dizer que não é uma filosofia minha, né? O Espírito de Profecia também, ele apoia essa ideia que temos. Mas e aí? Eu posso escolher o que fazer, não é? Eu posso escolher o que fazer. E 1 Coríntios 6,
19, 20, é muito conhecido de todos nós, né? Que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprado por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de quem? De Deus. Lembra? Ele projetou, ele construiu, nós não somos de nós mesmos. Quando a gente entende dessa forma, aí a gente entende que esse corpo não é meu. Porque eu costumava falar muito, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero com ele. Não é? Todos já falaram isso um dia, não falaram? Todo mundo tem essa ideia na cabeça, que o corpo é nosso, a vida é nossa, que a gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Mas não é. Cristo pagou um grande preço por nós. Um preço que nenhum de nós poderia pagar. Não é isso que a Bíblia ensina? Eu não poderia pagar o preço do meu resgate. Somente Ele podia, e Ele pagou esse preço. Então nós não somos de nós mesmos, somos dele. Somos de Deus. E continua, né? Agora 6, verso 12. Daniel. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Quer dizer que Paulo está falando que você tem decisão. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher o que você faz. Mas um verso anterior diz que o corpo é de Deus. Eu tenho o poder de decisão. Eu posso decidir o que eu quero fazer com o corpo. Mas o corpo é dele, é de Deus. Não é? E aí no verso, agora no 10, 23, continua. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas eu posso fazer. Mas essas coisas vão construir algo na minha vida. Essas coisas vão edificar, vai ser bom para mim. É esse o julgamento que Paulo pede para fazer. E Paulo é enfático. Ele fala que ele pode fazer a escolha, que ele vai fazer a escolha, mas que ele não vai deixar ser dominado por essas escolhas, por essas vontades, né, que a gente tem de fazer. E conselhos sobre o regime alimentar, né, da nossa irmã White. Ela dá algumas instruções para nós também, nessa mesma linha de raciocínio aí, né? Só que agora ela vai abranger um pouco mais. E fala das 3 mensagens angélicas, e fala da terceira mensagem, né, para ser mais específico. A reforma de saúde foi me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica, e está com ela tão intimamente relacionado como está o braço e a mão ao corpo humano. Vi que nós, como povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmo e que não pode deixar para Deus, para que Deus o faça por eles. Quer dizer, a obra é nossa, a obra do alto clamor somos nós que vamos fazer. Somos nós ou não somos nós, irmão? Mas aqui fala que a mensagem de saúde faz parte da terceira mensagem. Eu posso até não gostar da mensagem, porque às vezes mexe com alguma coisa que eu tenho, que eu faço. Eu também não gostava, irmãos, desse tipo de mensagem, mexia muito comigo, sabe? E mexe com a gente. Mas a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela precisa nos tocar de alguma forma, para que a gente mude algumas práticas na nossa vida, não é? Ela precisa mexer. Agora, se eu não fizer essas reformas, a irmã White fala ali, que eu não vou estar preparado para o alto clamor. Eu não vou conseguir participar do alto clamor. E que é um ato que eu tenho que fazer. Eu não posso esperar que Deus faça por mim. Deus não vai fazer por mim, eu tenho que fazer essa obra. Ele deixou esta obra para que eles a façam. Quer dizer, eles, nós, não é? É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro. Tem, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A glutonaria é o pecado prevalecente neste século. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo intelecto e estupidificando-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Vocês estão vendo a importância de fazer uma reforma de saúde. Porque se a nossa alimentação não for adequada, se a gente não tiver uma boa saúde, a nossa mente não vai trabalhar bem. A gente não ouve muito um ditado que diz por aí que corpo são, mente sã. Se é uma filosofia do ser humano isso, não podia ser diferente com Deus. Podia? Deus também tem a mesma filosofia. Corpo são, a tua mente vai estar sã também. E a gente sabe que algumas práticas alimentares, ela afeta o nosso cérebro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E o diabo, ele quer justamente isso, ele quer que a gente tenha a nossa mente, o nosso córtex frontal, que ela fala aqui da questão, né, de tomar decisões. Se o nosso córtex estiver com problemas, nós não vamos conseguir alinhar os nossos pensamentos. A gente não vai conseguir tomar decisões. Principalmente aquelas decisões decisivas mesmo na nossa vida, que são as espirituais. A gente não vai ter poder para fazer essas decisões. Embora a gente conheça as verdades, a gente não vai conseguir se decidir. As inclinações inferiores têm dominado homens e mulheres. Para que esteja em condição, o povo de Deus deve conhecer a si mesmo. Precisa compreender com respeito à sua estrutura física, um errinho ali, né, irmãos? O nosso corretor lá está com problemas, e você erra, na hora de digitar, você erra e ele não corrige lá, e a gente passa batido, às vezes, viu? Desculpa, viu, irmãos? Mas acontece, né? Somos humanos. Que pode, com o salmista, né, exclamar, de um modo terrível e maravilhoso, fui formado. Né? Devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, e não a mente serva do corpo. Quer dizer, você tem que dominar o teu corpo, dominar as vontades do teu corpo, e não deixar que ele faça o contrário, que as vontades do teu corpo dominem a tua mente. Não é isso que ela está falando aqui? E continua, né? Deus deseja que seu povo se purifique de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Todos os que são indiferentes e se omitem dessa obra, esperando que o Senhor faça por eles o que a eles compete fazer, estarão desprotegidos quanto os mansos da terra, que põem por obra o seu juízo, porém escondidos do dia da ira do Senhor. Foi mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles mover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou o poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparados, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Novamente, ela alinhando esses pensamentos, que se nós não nos prepararmos, a gente pode até querer, desejar fazer, participar do alto clamor, mas nós não vamos conseguir. A gente não vai conseguir transmitir a mensagem. E por que não vamos conseguir? Porque a nossa vida, ela fala mais do que a nossa boca, não é verdade? Não adianta eu falar se eu não viver o que eu estou falando, porque a minha boca fala, mas as minhas atitudes, elas gritam, não é? Elas falam mais alto do que a nossa boca.
Continuando aqui as citações dela, viu? Então, as referências aí, irmãos, aí se vocês quiserem, tem livros aqui, né, no nosso mini Centro White, você pega, vê as referências, e aí você lê todo aquele capítulo, e aí você vai entender direitinho o que ela está falando. A gente não pode pôr tudo, porque o tempo é pequeno, né? Mas aí vocês alinham os pensamentos lá também no que ela fala. Chá, café, fumo, álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, olha bem, a carne, o ovo, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Quer dizer, não é a mesma coisa falar de carne, queijo, manteiga, essas coisas, e falar de café, álcool, fumo, não é? Porque café, álcool, fumo, chás, alguns tipos de chás, eles são considerados narcóticos. A irmã White chama de narcóticos. Isso são narcóticos, eles são prejudiciais à nossa mente, afeta diretamente a nossa mente. Aí o poder de decisão fica deturpado, não conseguimos tomar decisões, não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, e às vezes a gente não ouve, porque nós estamos com a nossa mente, com o nosso córtex prejudicado por esses alimentos, né? Estes não devem ser postos na frente como o tema principal da nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados, tá? Os perniciosos narcóticos não devem ser tratados do mesmo modo que o assunto dos ovos, da manteiga, do queijo, da carne, tá? É muito mais prejudicial, porque Deus, não era o plano de Deus dar carne para o ser humano, mas ele tolera que comamos a carne, não é? Então a irmã White, ela fala que não é pecado comer carne, ele prejudica a nossa saúde, mas não é pecado, ela não trata o uso da carne, do ovo, do queijo, da manteiga como pecado. Mas o café, o cigarro, o álcool e essa coiseira toda, que ela chama de narcótico, esse ela trata como pecado. Porque são drogas, não é? São drogas e são perigosíssimas para a nossa saúde. No princípio, não se tensionava que os alimentos cárneos fizessem parte da alimentação do homem. Temos plena evidência de que a carne de animais é perigosa por causa das doenças, que rapidamente estão se tornando universais devido à maldição que incide mais pesadamente em consequência dos hábitos e crimes do homem. Devemos saber como usar a razão e escolher os artigos de alimentos que produzam o melhor sangue e o mantenham numa condição que não seja febril, que não seja doente. É isso que ela orienta. A carne no princípio, não era para o ser humano comer carne. E aí Deus não teve outro jeito, não tinha o que comer, e Ele autorizou. Ele tolera que comamos carne, mas o ser humano gostou demais da carne, porque é bom demais, né, gente? Fala a verdade. É bom. Oi? Sem tempero não dá para comer, mas carne é gostoso demais, gente. Cheiro de churrasco mexe com a gente, não mexe? É bom. Então o ser humano viciou na carne, e ele não quer abandonar. Mas hoje, irmão, se você for na internet, tá? E aí a gente tem uma ilusão de que lá no matadouro fica lá um inspetor de saúde, e fica mesmo, viu? Um inspetor de saúde inspecionando tudo que eles matam ali. Tá? Eu já trabalhei no matadouro lá de Boteiros, e lá não é diferente, tem um inspetor de saúde lá, que bota aquele carimbo lá na carne. Ele inspeciona e carimba. Só que eles não mostram o que está por trás lá, e na internet mostra. Se você dá uma olhada lá, você vai ver. Principalmente nos Estados Unidos. O lugar mais rigoroso é onde mais se peca nessa questão. Eles abrem a carcaça do animal e está lá um tumor enorme, câncer enorme. Eles passam a faca lá, tiram aquele tumor, jogam numa caixa e carimbam lá, inspecionado. E vai para o açougue. Vai ser retalhado ali, colocado em bandeja, e vai para o açougue. E a metástase desse câncer? Ainda está lá na carne, eles tiraram o tumor. E as metástases? Porque a gente sabe que o câncer não fica num lugar só, ele se espalha. Não é? Todo mundo sabe disso. E aí a gente vai comer essas metástases do câncer.
E aquele pedaço que jogaram na caixa não vai para o lixo, não, irmãos. Esse é o problema. Você viu que ela falou aqui, em razão da maldade do homem, é que as coisas se complicam. Aquele câncer que tirou, aquele tumor que tirou do animal, vai para fazer ração para tratar de quem? Do animal. Vocês estão entendendo aí como é que funcionam as coisas? E aí o animal vai comer o próprio câncer dele, né? E como que vai ficar isso? Vai só proliferando cada vez mais as doenças, né? E isso vai ficando cada vez pior. Não conheceis o perigo de comer carne, meramente porque vosso apetite anseia por ela. É isso que eu estava falando, é bom demais, né? Ao participar, porém, dessa alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas. Emoções não consagradas enchem a mente, a visão espiritual é anuviada, pois a propensão da condescendência pessoal é corromper o gosto e o juízo, abastecendo vossa mesa desta espécie de alimento, contrariais à vontade de Deus. É ocasionado um estado de coisas que produzirá a desconsideração pelos preceitos da lei de Deus. Lembra que eu falei? A carne, ela mexe com a nossa mente. E você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai começar a desconsiderar algumas coisas. Você não vai querer ouvir. Entende, irmãos? Esse é o problema da má alimentação. Tá? E agora, irmãos, não é só da carne, né? Vamos dar uma variada agora, vamos mudar um pouco o assunto. Eu fiz uma pesquisa na internet, agora é pesquisa minha, mas isso aqui não é fonte adventista, viu, irmãos? Isso aqui é uma fonte secular. Tá? É até uma tal de anatomia de uma leitora. Tá? Então, eu estava pesquisando lá sobre os alimentos mais prejudiciais à saúde e apareceu isso lá. E aí eu coloquei, né, os 20 piores alimentos para a gente comer. Olha lá, refrigerantes em geral. Isso não falta na mesa do pessoal, né? Refrigerantes. Vamos lá, vamos rápido, irmãos. A lista é grande. Sucos em pó, né, aquele suco de pozinho. Embutidos em geral, né, salsicha, mortadela, presunto, né, Chester, não vamos deixar de fora o Chester, gente. Todos esses embutidos aí, né? Não faz bem. Bacon, para nós não é novidade, né? Bacon está na lista. Salgadinhos em geral, aquele salgadinho, aquelas batatas fritas, aquelas delícias lá, né? Que a criançada gosta, todo mundo gosta, até os adultos, né? Nós também gostamos muito daquela coisa, né? Mas faz mal para a gente. Batata frita, agora já não é do salgadinho que está falando, não, é da batata frita mesmo. Essa que você frita na tua casa lá, não faz bem, irmãos. Tá? Está na lista ali também. E lembrando, isso aqui não é lista minha não, viu? Não é minha, nem dos adventistas. Tá? Está lá na internet, você pode olhar lá. Pizza de todos os tipos, tá? Eu não vou generalizar não, porque tem como você fazer uma pizza saudável em casa. Não tem, Luiz? Tem como fazer uma pizza saudável em casa, né? Tem como. Então, a gente vai colocar aqui essas pizzas, né, que vai esses embutidos aí, né? E eu vou falar daqueles queijos que a irmã White trata de queijo podre, né, gente? Gorgonzola, aqueles queijos ali que já passou da época de político, né? E vai tudo nessas pizzas aí. Oi? É queijo podre. A irmã White chama de queijo podre. Então, isso faz mal para a gente. Por favor, gente, eu não quero apanhar, hein? Isso aqui não é fonte minha, não. Por favor. Sorvetes industrializados. Tá? Falo de industrializados porque também tem como fazer um sorvete saudável em casa. Tem ou não tem? Tem. De frutas, né? Tem como fazer sorvete saudável em casa. Tá? Ali, ó, pipoca de micro-ondas. Eita, essa aqui é complicada, gente. Diz um médico, vários médicos que dizem que o cheiro dessa pipoca aqui é o cheiro do Alzheimer. Vocês sabiam disso ou não? O cheiro dessa pipoca de micro-ondas é o cheiro do Alzheimer. E aí tem uma piadinha lá, né, que você vai esquecer dela de qualquer jeito. Uma hora você vai esquecer, ou pelo Alzheimer, ou porque ela vai te matar. De algum jeito você vai esquecer dela, viu, irmão? Aqui, ó, barrinha de cereal. Eita! Toda pessoa aí fitness anda com uma barrinha de cereal no bolso, né? Porque acha que é saudável. Tirando o cereal que está ali no meio, gente, o resto ali é lixo, né? Vamos falar a verdade. Então, essa também entrou na lista. Macarrão instantâneo, opa, sopinha, gente. Prático, rápido, é ou não é?
muito prático, muito rápido, naquela hora da fominha, preguiça de fazer uma comidinha, joga na panela lá 3 minutinhos, ferveu, está pronto, come, matou a fome, vai para a cama, vamos dormir. Isso não pode, irmãos, é prejudicial à saúde. Cereais matinais, café da manhã rápido também, para sair, para ir para a escola, não é? Também está na lista dos piores do mundo, viu, gente? Ketchup, mostarda, maionese, vamos, a lista é grande aí, né? Esses molhos aí que vai nesses lanches aí, tudo isso aí é prejudicial. Epa, gente, lembrando, isso aqui não fui eu que pus, viu? É uma lista deles lá, pão branco também, tá? Não faz bem. Margarina também, não é legal. Biscoitos e bolos industrializados, né, gente? Isso aí não é novidade para ninguém, né? Os donuts, os famosos donuts, né? Americanos que estão vindo com muita força aqui para o nosso país. Vamos lá. Sucos de caixinha, ó o suco de caixinha aí, gente. Se tiver escrito lá, ó, néctar de fruta, cai fora. Néctar de maçã, néctar de uva, cai fora. Isso é só artificial, viu, gente? Não tem nada de bom ali. Se tiver escrito lá integral, aí ele é íntegro, né? Aí vai fundo. Aí eu concordo, eu também tomo em casa, mas ele tem que ser integral, né, gente? Laticínios, em geral, né? A irmã White deu uma pincelada lá nos laticínios também. E a última, que é o queridinho de todos, né? Hambúrgueres, hot dogs, né? Lembrando lá do açougue, gente. Sabe quando a gente ia no açougue lá, que via eles cortando a carne lá, tirando aquelas partes pretas da carne, que não servia para vender, eles iam jogando no caixote. Antigamente ia para o lixo aquilo ali, mas hoje não vai mais para o lixo. Volta para a indústria e vira hambúrguer. Aquele sebo que eles tiram da carne, que aquilo ali nem cachorro come, gente. A gente acaba comendo, porque volta para a carne, aquilo tudo ali. Não precisa acreditar em mim não, viu? Pergunta para quem faz, que vocês vão ver que não é mentira. Tá? Deus quer que sejamos temperantes, isto é, usar com moderação as coisas boas e nos abster das que são nocivas à saúde. Ó o conselho aí. Usar com moderação aquilo que é bom. Nem o que é bom você não pode abusar. Eu conheço vegetariano aí gordo, com a saúde debilitada. Elefante é magro, é gordo. Elefante não come carne, não come macarrão, come mato. E o bicho é grande, é forte, é gordo. Não é? Então, gente, o exagero é que é o problema. A falta de temperança, a falta de domínio próprio é que é o problema. Né? Estes princípios também servem para outras áreas da nossa vida, não é só na questão da alimentação. Como o excesso de trabalho, o excesso de TV, internet, videogames, sexo ilícito, pornografia, jogos de azar, etc, 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 etc. Se fosse colocar tudo aqui, a gente ia ficar até amanhã só lendo a lista aqui, né, gente? E agora, os conselhos da irmã White, né, os 8 princípios de saúde. O que a gente pode fazer que é saudável, que a gente deve. Isso aqui a gente pode abusar, viu, gente? Tá? Mas não abusa no exercício, porque depois não consegue andar mais, né? Dói muito a musculatura. Vamos lá. O cultivo de boa saúde está intimamente ligado ao uso dos 8 remédios naturais, né? Ar puro, passeio na natureza, né? Isso é ótimo, contemplar a natureza, principalmente no sábado, né, gente? É isso que a gente tem que fazer, contemplar a natureza, passear, respirar ar puro, luz solar, né? Tomar sol em horários seguros, porque a gente sabe que tem horários que o sol não é seguro para a nossa pele, né? Abstinência, aí entra na questão, isso aqui são conselhos da irmã White, essa lista é dela, viu, gente? Tá? Abstinência de álcool, café, álcool, fumo, etc, etc, né? A gente sabe o que a gente precisa se abster, né? Repouso, né? Ter pelo menos 8 horas de sono por noite, e o Shabat, o nosso sábado, né? O descanso sabático nosso, de toda semana, que é muito importante. Opa, pulei 2 aqui. Exercício, né? Atividade física regular. O nosso corpo precisa exercitar, né? Precisa de atividade física. E regime conveniente. Mas não é aquele regime que eles põem na internet lá, né, irmãos? É um regime alimentar saudável, alimentação saudável. Tá?
O uso de água, pelo menos 8 copos de água por dia. E aí varia um pouco de peso, né? O peso da pessoa. E o mais importante de todo, comunhão com Deus. Confiança no poder de Deus. É isso que vai ajudar a gente a fazer essas mudanças que a gente precisa, para poder se alinhar com o que Deus quer para todos nós. Né? Porque Ele quer que a gente tenha boa saúde. Será que Deus quer que sejamos doentes? Vocês lembram de mim aí há um ano atrás, gente? Como que eu vim para a igreja? A situação que eu estava? Tem gente por aí perguntando para mim se eu fiz bariátrica. Só para vocês entenderem como é que é. Bariátrica. E eu não fiz nada, eu só me alinhei um pouco, viu, gente? Um pouco, porque ainda tem algumas coisas que eu preciso acabar de acertar na minha vida. Mas só de me alinhar um pouco ao que está acontecendo comigo. Entende? Então Deus, Ele é sábio, Ele sabe o que está falando. Isso aqui não é coisa da nossa cabeça, não é? Foi inspirado por Deus esses conselhos, né? E vamos continuar agora, né? Agora está acabando, viu, irmãos? É a última passagem que a gente vai ler, tá? 1 Coríntios 10, de 31 a 33. A gente costuma muito ler só o 31, tá? Mas a parte mais importante ali são esses dois de baixo. Não é que é o mais importante, que também tem uma relevância muito grande ali, que é uma citação de Paulo, e eu faço minha as palavras dele, tá? Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? Qualquer coisa que fizer, comendo, bebendo, no trabalho, no lazer, passeando lá na natureza, não é? Qualquer coisa que eu estiver fazendo, limpando a minha casa, qualquer atividade que eu estiver fazendo, qualquer coisa que eu estiver fazendo, que seja para a glória de Deus, não seja para a minha glória. Agora vem as outras questões. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Tá? E agora a parte mais importante aqui que eu achei. Assim como eu, tá? Paulo falando, assim como eu, agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, ou o meu interesse, em algumas traduções, né? Mas o proveito ou o interesse, né, de muitos, para que possam ser salvos. A intenção das pregações é essa, irmãos. Tá? A gente não está aqui para condenar, a gente não está aqui para crucificar ninguém. Nós também estamos ainda tentando nos alinhar completamente nessas questões aí da saúde. Tá? Eu acho que não tem ninguém ainda 100% alinhado. Isso é um processo. O processo de santificação é devagar. Tá? E a gente não faz isso aqui para recriminar ninguém. É porque Deus pede, e aí Paulo está falando, isso aqui não é para o meu proveito, é para o proveito de todos, é para o proveito da igreja, e é para a salvação de todos, é isso que eu quero. Se eu for salvo, irmãos, e eu acredito muito que eu estou salvo, porque de outra forma não tinha sentido eu estar aqui dentro da igreja, correto? Eu acho que todos nós aqui acreditamos estar salvos, porque senão, de outra forma, por que eu estaria aqui? Né? Todos temos a certeza da salvação. E eu não quero subir sozinho. Eu quero que todos subam comigo. Esse é o propósito das pregações. Salvar todos, para que todos nós nos alinhemos ao que Deus nos pede e que todos nós seguimos rumo à Canaã celestial. Esse é o desejo que eu tenho no coração. Tá? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, né, a tomar algumas decisões na nossa vida. Para mim e para vocês. Amém?